Falando sobre um problema enfrentado pela maioria das famílias. Como é que você faz para controlar esse bichão aqui, o celular, na frente de crianças? Se os pais usam o telefone o tempo inteiro, como é que você mostra para o seu filho, para a sua filha, que eu estou usando, mas não é bom? Difícil isso, né? A nossa capacidade de controlar o uso de telas para crianças e adolescentes. Deixa eu conversar aqui, nós temos uma entrevistada, por isso eu caminho aqui para pertinho do telão. Essa semana nós tivemos um caso, inclusive aqui em São Paulo, de um jovem que matou os pais e a irmã e que justificou o crime por ter ficado de castigo sem um celular. Que absurdo, que coisa. A psicóloga Luísa Brandão é especialista em comportamento de crianças e adolescentes, por isso a importância dessa entrevista. Muito bem-vinda aqui ao Live CNN, obrigada pela gentileza. Eu vou começar justamente por esse gancho aqui que eu iniciei a conversa. Como é que a gente faz, doutora, para mostrar para a criança, para o adolescente, olha, controlo, não é porque eu fico o tempo inteiro olhando para o meu celular que eu vou deixar você também ficar o tempo inteiro com o celular. Isso já é um grande desafio, hein? Bom dia, Elisa. Obrigada por me receber. Acho fantástico você ter começado falando no papel do modelo, porque é muito comum os pais dizerem alguma coisa no sentido de não, eu explico que ele não pode. Mas a gente sabe que com comportamentos de maneira geral, o nosso modelo é muito mais poderoso em ensinar comportamento para crianças e para os adolescentes do que o que a gente diz. Então, se os pais querem ajudar os filhos a desenvolverem uma boa relação com as mídias, antes de tudo, eles precisam olhar para como essas mídias estão sendo usadas em casa de maneira geral. Não adianta, bom e velho, né? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Pois é, até porque tem essa questão que vocês falam muito, não é, doutora Luísa? A questão do espelho, dessa referência dos pais com os filhos. Eu falei de celular, aparelho eletrônico de maneira geral, mas eu gostaria de focar um pouquinho para a questão dos jogos, né? Porque eles são muito sedutores. É muito comum você ver um adulto mesmo. Ontem estava passando por algum lugar e ouvi o som alto, era um adulto jogando no celular. É um passatempo, alguma coisa que ele gosta de fazer. E os jovens, lógico, mais do que nós adultos, né? Com exceção de alguns adultos mais viciados, eles gostam ainda mais de jogar pelo celular. O que a gente deveria ficar atento na hora de gerenciar esse limite de tela com os pequenos? Como é que impõe limite, doutora? Ótima pergunta. Acho que é um tema muito complexo na medida em que cada faixa etária vai demandar dos pais um cuidado diferente. Porque, além de tudo, então, eu estou cuidando do agora, mas eu também quero ajudando meus filhos a desenvolverem uma relação com as mídias para quando eles crescerem e eles estiverem morando sozinhos, por exemplo, ou os universitários que às vezes saem de casa, né, por exemplo, para morar em outras cidades, para que eles consigam ter desenvolvido essa noção de autocontrole por conta própria. Então, é um meio aí de caminho entre conforme eles são mais novos, eu vou colocar limites rígidos e eu vou ensinando eles a perceberem os sinais e ensinando eles a, por exemplo, lidando com os desafios que as mídias colocam, que os jogos colocam, de acordo com o nível de desenvolvimento deles. Então, de maneira geral, acho que os pais precisam entender que as crianças e os adolescentes não vão conseguir se regular sozinhos com relação ao uso dos videogames, porque os mecanismos ali, os mecanismos comportamentais que fazem parte dos jogos, eles são muito poderosos e, de maneira geral, eles chegam a ser até desleais com relação ao nível de desenvolvimento e maturidade das crianças. As crianças não vão conseguir sozinhas saber a hora de parar. Pois é muito interessante a gente poder lhe ouvir, porque você, inclusive, é consultora de uma plataforma que fala a respeito disso, né? Esse olhar psicológico em cima das crianças, porque é muito comum, e quero lhe ouvir sobre isso, sobre de que maneira vocês costumam ou têm o hábito de ajudar esses pais e mães, porque é muito comum você ouvir de uma mãe ou um pai assim, eu me sinto um pouco triste ou até fracassado, porque quando a gente estava gestante dessa criança, a gente pensava, não, aparelho eletrônico nunca, joguinhos nunca. Mas hoje a gente vê que, na verdade, é uma ferramenta que ajuda, né? O desafio é o limite. De que maneira, por meio da plataforma de vocês também oferecem um apoio para esses pais que estão dispostos a melhorar, né? Mas não encontram ferramentas? Eu acho que é bacana a gente entender assim, quanto mais os pais se sentem fortalecidos e quanto mais eles entendem um pouquinho sobre videogame, um pouquinho sobre parentalidade, como esses mundos se encontram, mais seguros eles se sentem em tomar decisões para como eles vão conduzir esses aspectos em casa. Então, tem elementos do videogame que são muito específicos, configurações, uso de controle parental, tem desafios envolvendo, por exemplo, a questão de gasto, jogo que pede cartão de crédito para as crianças e as crianças começam a gastar. Então, quanto mais os pais vão entendendo o que tem nos elementos dos jogos e de que forma isso pode ser prejudicial,
mais eles conseguem se programar para fazer combinados dentro de casa que vão ajudar a proteger as crianças. E não só ficar reativamente ali conforme o problema surge, por exemplo, punindo só, porque isso vai gerando um problema ainda maior dentro de casa. Doutora, o problema é o tempo do jogo ou é o jogo em si? Porque a gente, imagina, uma geração Pac-Man, Mario Bros, o que mais? Atari, corridas, quantas coisas a gente brincava, Sonic, enfim, tantos jogos. E a gente também ficava muitas horas no videogame na nossa época, né? Para quem tinha dinheiro para ter um videogame, mas também gastando muito tempo na rua, correndo, pulando muro, subindo em árvore. O problema é o tempo excessivo ou é o tema do jogo, jogos violentos, por exemplo? Os dois. Os dois. Então, o tempo de uso, ele é fator de risco, por exemplo, ele está associado a maiores problemas. Mas ele sozinho não é o responsável. É muito diferente eu passar 2 horas jogando Pac-Man e eu passar 2 horas jogando um jogo de tiro em primeira pessoa, no qual eu, por exemplo, sou um terrorista na guerra. Então, os impactos dos jogos, eles vão depender da idade que essa criança tem. Então, a classificação etária é algo muito importante para a gente olhar. Tem muita criança de 8, 9 anos jogando jogo para 18 anos. E aí, essa criança não tem ainda o desenvolvimento de cérebro até para dar conta de entender os contextos que estão postos ali no jogo. Então, nesse sentido que eu gosto de pensar, que quando os pais eles vão se expondo a diferentes informações, que eles vão compreendendo que cada jogo é um jogo, que faz diferença, por exemplo, se esse jogo tem propaganda no jogo ou se não tem, se esse jogo dá acesso a gastos, se não dá. Tudo isso vai mudando o impacto que tem na criança e no adolescente. E aí, um pai que está mais seguro, ele consegue, então, orientar esse uso e também se sentir mais tranquilo com relação a ai, meu Deus, eu não estou dando para o meu filho algo que vai enlouquecê-lo ou tornar ele permanentemente prejudicado. Né? Tira o peso também, porque, se bem usado, não precisa ser um vilão. Importante poder ouvir-te, Luiz. Olha, para encerrar, até para tratar com maturidade aqui, a gente está falando da responsabilidade com tecnologia, games, e eu citei no início da conversa aquele caso terrível dessa semana, né, do jovem que matou os pais e a irmã, e ele justificou ter feito crime porque recebeu um castigo e ficou sem o telefone. Claro que não dá para juntar uma coisa na outra, né? Então, eu quero encerrar até lhe ouvindo sobre isso, né, para a gente não generalizar como se toda criança que ficasse sem o celular fosse capaz. Esse jovem certamente vai receber um atendimento psicológico para compreender o que de fato aconteceu. A violência, ela é um comportamento, ela é um fenômeno multideterminado. A gente nunca vai conseguir atribuir um episódio violento, especialmente um episódio criminoso, com a gravidade que envolveu ali, a um único fator. O que talvez a gente possa fazer uma associação com muito cuidado e muita leveza é, olha a importância que esses dispositivos estão ganhando na vida desses jovens e o tamanho da desregulação emocional que pode ser produzido por conta de um episódio que envolva. Mas daí a dizer que tem uma relação causal seria absolutamente irresponsável. Né? Acho que violência é um assunto que a gente não consegue pôr o pau dele e falar isso aqui. A gente precisa olhar para o todo, que envolve ali, inclusive, fatores psiquiátricos e outros fatores. Muito bom, que conversa madura e esclarecedora, hein? Luísa Brandão, psicóloga, especialista em comportamento de crianças e adolescentes. Muito obrigada.